Antes de ser o que é hoje, a Rocinha foi uma vasta fazenda de gado, chamada de A Quebra-Cangalhas. Isso lá nos séculos XVIII e XIX. Já no início do século XX, ela foi loteada em várias chácaras que abasteciam a feira livre da Praça Santos Dumont. Os visitantes da feira ficavam impressionados com a qualidade dos produtos lá vendidos. Os feirantes diziam que eles vinham lá de sua Rocinha, daí o nome. Em 1930, a favela começou na parte baixa do morro, e por volta de 1950, a favela começou a subir o morro. Pessoas que vinham do norte e nordeste trabalhar se instalavam ali. Os primeiros barracos começaram a ser erguidos no início dos anos 40, quando era conhecida como a favela da Rampa da Avenida Niemeyer. A Rocinha hoje é conhecida como a pior favela do Brasil. Mas por quê? A Rocinha sofre com vários problemas, como falta de mobilidade urbana, falta de saneamento básico e, dentre mais muitos problemas, o principal: segurança. Mas por que essas coisas não chegam até eles? Bom, a Rocinha é o que há de mais próximo de uma anarquia, dominada pelas gangues, que muitas vezes entram em conflito entre si, o que resulta em um verdadeiro caos. É quando é necessária a entrada dos militares na Rocinha. E esse cenário vocês já conhecem. Na capital do bem. México, mais de 40 mil pessoas vivem nas denominadas cidades perdidas, assentamentos irregulares, também conhecidos como favelas, onde sobrevivem os mais pobres. A reportagem é de Eduardo Martins. Essas ruas não têm nome nem são asfaltadas. Chegar aqui sem pertencer a este lugar é uma verdadeira proeza, porque ninguém fala desses assentamentos. Seria ótimo se o governo se interessasse e olhasse para cá, e não só em época de eleições. As pessoas vivem aqui o tempo todo. Moramos aqui há 11 anos e desde então lutamos para ter os serviços básicos. Mas nos dizem que não temos direito aos serviços porque é uma zona irregular. Zeferino Quijano garante que já se acostumou a esta vida sem teto seguro e na marginalidade, não porque goste, mas porque não tem opção. Pedimos água, luz, encanamento e não nos dão nada. Tudo o que temos, nós mesmos tivemos que pagar. A favela del Carmen não é única no país, existem outras 68 em igual ou pior situação. O governo da capital identificou estes lugares como as cidades perdidas. São cerca de 40 mil pessoas. São cidades perdidas, zonas marginalizadas do Distrito Federal. Segundo essa funcionária, as pessoas que sobrevivem nessas condições são as que antes de nascer já eram carentes e foram criadas em ambientes propícios para a desintegração social, que geram delinquência e insegurança. As favelas de Buenos Aires, na Argentina, crescem e chegam cada vez mais perto de áreas nobres da cidade. A maior queixa dos moradores é a falta de urbanização, como mostra a nossa correspondente Mônica Yanakiev. Essa é a Buenos Aires que lembra Paris, o Teatro Colón, as amplas avenidas e os cafés. E essa é outra cara da capital argentina, que passava despercebida até ocupar um pedaço do cartão postal da cidade. Moradores de 22 favelas acamparam aqui ao pé do obelisco, bem no meio de uma das avenidas mais movimentadas de Buenos Aires. Eles querem que o governo faça obras de infraestrutura e construa casas populares nos bairros pobres. Esse especialista em pobreza diz que nos últimos 20 anos o número de favelados triplicou. Em 1990 havia 50.000 habitantes. Em 1990, 50 mil pessoas viviam nas favelas de Buenos Aires. Hoje temos 160 mil favelados. O certo é que a distância entre os poderosos e os pobres é cada dia menor. A poucos metros da Casa Rosada fica a Vija, ou Favela 31. A maioria dos moradores vem do Paraguai, da Bolívia e do Peru. No começo eram poucas casinhas espremidas entre a estação de trens e o Rio da Prata. Hoje os prédios são cada vez mais altos.